Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia para você. Nesse vídeo eu quero destacar uma matéria que saiu num portal do Vasco, que diz que o Vasco foi o clube que mais investiu no futebol brasileiro até o momento. Mas o Bahia está entre os maiores investidores em termos de número de jogadores. O Vasco é o terceiro juntamente com o Grêmio. Em termos de investimento, valores, o Bahia é o quinto. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Um levantamento muito interessante do portal Super Vasco diz o seguinte, que o Vasco foi o time que mais investiu em reforços até o momento. E o Bahia está entre os 5 maiores. Em termos de número de jogadores é o terceiro. Em termos de investimento, valores é o quinto. Diz a matéria, o mercado de transferências do futebol brasileiro está agitado. Após o fim da Copa do Mundo, os clubes da Série A passaram a se movimentar mais intensamente a fim de trazer novos nomes para os respectivos elencos para a disputa dos campeonatos de 2023. Ao todo, os times da elite já anunciaram 92 contratações. Repito, 92 contratações para o próximo ano. Com 12 reforços, o Goiás é quem mais anunciou novos jogadores para o seu plantel para a próxima temporada. O Cruzeiro vem em segundo com 11, Bahia 8 e Grêmio 8. São os terceiros lugares nesse quesito. Aparece em seguida com muitas contratações para 2023. E olha o detalhe, os 4 clubes que subiram para a elite do futebol brasileiro, estavam na Série B na temporada passada, foram os clubes que mais investiram no futebol brasileiro em termos de contratações. Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia, nessa ordem, repito, Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia foram os que mais gastaram nesta ordem. Impulsionado economicamente pela 777, o Vasco lidera o ranking com 43,2 milhões de reais a serem pagos no total. O Vasco gastou 43 milhões nesse início de temporada, final da temporada passada e início desta. O lateral Lucas Piton, ex-Corinthians, foi o mais caro, 16,6 milhões de reais. O Vasco ainda acertou o pagamento de 16 milhões de reais ao São Paulo pelo zagueiro Léo e outros 10,6 milhões ao Kashiwa Reysol do Japão para contar com o atacante Pedro Raul até o fim de 2025. O Grêmio vem logo abaixo, com 32 milhões de reais investidos. Maior reforço dessa janela até aqui, Luizito Soares, estava livre no mercado e não precisou ser comprado. Porém, o Imortal teve que abrir os cofres para contratar PP, cerca de 8 milhões de reais, e o meia argentino Franco Cristaldo, 24 milhões de reais. O terceiro clube com maior investimento foi o Fluminense, com 19,73 milhões de reais. O tricolor carioca foi atrás de reforços após garantir vaga na Libertadores de 2023. Já são 6 novos nomes: o goleiro Vitor Eldes, os laterais Guga e Jorge, o zagueiro Vitor Mendes, o meia Lima e o atacante Keno. O mais caro deste pacotão foi o jovem Guga, de 24 anos, que custou 1,5 milhões de euros, cerca de 8,3 milhões de reais. Claro que o Fluminense trouxe muitos jogadores e liberou outros, só para o Bahia foram alguns jogadores. Outro grande expoente dessa janela de transferência foi o Cruzeiro, com 16 milhões de reais. Isso tudo por conta de uma única transação. A Raposa acertou um pagamento de 16 milhões ao Palmeiras pelo atacante Wesley, que assinou até o fim de 2026. Lembrando que o Wesley era uma das prioridades do Grupo City para o Bahia, mas acabou acertando com o Cruzeiro. As outras 10 contratações do time mineiro nessa janela foram sem nenhuma compensação financeira divulgada a outro clube. E de volta à Série A, o Bahia também abriu os cofres para fazer bonito neste ano. Com o poderio financeiro do Grupo City por trás, o tricolor de aço fez sua contratação mais cara da história ao se dispor a pagar 2 milhões de dólares, cerca de 10,5 milhões na cotação atual, ao Fluminense para contar com o atacante Biel até o fim de 2028. Os baianos ainda contrataram o zagueiro Marcos Vitor por 3,9 milhões de reais e somaram 14,4 milhões no total.
Dono da maior receita do futebol brasileiro, o Flamengo pode desbancar os times citados acima caso confirme a contratação de Gerson. E contratou, né? Pelo menos que se saiba, contratou Gerson. Portanto, o Flamengo é, nesse momento, o time que mais investiu. O jogador está muito perto de ser anunciado pelo clube após o Olympique de Marseille abaixar a pedida pelo atleta. Os valores giram em torno de 15 milhões de euros, fixos 85 milhões de reais. Além de mais 1 milhão de euros, 5,6 milhões de reais, por bônus com a expectativa de serem atingidos facilmente pelo volante. Portanto, o Flamengo desbancou o Vasco, inclusive. Ou seja, o negócio total pode ultrapassar a barreira dos 90 milhões de reais. Com isso, o Flamengo seria o time com maior investimento em novos nomes da elite. Uma ressalva: o levantamento considera apenas os valores divulgados pelos clubes na contratação dos jogadores. Aqueles valores que são mantidos em sigilo não tem como entrar nessa contagem. E também investimentos de jogadores que já estavam no elenco também não conta, tá? Um exemplo disso foram os 39,6 milhões de reais, 7 milhões de euros, pagos pelo Flamengo ao Spartak Moscou para a contratação do lateral Ayrton Lucas. Aí está, portanto, o poderio do Grupo City. Bahia, que normalmente não estava nem entre os 10 maiores investidores do futebol brasileiro, hoje é o terceiro em termos de número de jogadores contratados e o quinto em termos de investimento, em termos de valores gastos pelo Grupo City. E uma última informação, ainda em termos de contratações do Bahia, saiu aí no R Futebol, no Twitter, tá? Postado por Klaus Fênix. Segundo a imprensa local, jovem meia uruguaio Santiago Rodrigues estaria de saída do New York City para, ao que tudo indica, se juntar ao ex-colega de time Nicolás Acevedo no Bahia. Santiago pertence ao Montevideo City Torque e é avaliado em 28,6 milhões de reais. O Klaus Fênix também repostou aí o Twitter dizendo o seguinte: contexto: Santi e Nicolás são colegas de seleção uruguaia de base e jogam junto no New York City desde 2021. Desde a saída de Nicolás para a Bahia, muito se especulou se o Santi seguiria o mesmo caminho. Ele vem curtindo umas postagens do Bahia esporadicamente, pertencendo a outro time do conglomerado, MC Torque, o Montevideo City Torque. Ele poderia vir por empréstimo. E mais comentários interessantes aqui. Com isso, falta apenas um ponta mais experiente, um lateral direito e um segundo volante. Time equilibrado, novo e promissor. Aí está, portanto, informações dão conta que realmente o Bahia pode ter a chegada deste habilidoso meia que jogou na MLS e pertence ao Montevideo City Torque. 10 informações do Bahia para você aqui no canal RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.